Fala pessoal, beleza? Bom, a gente vai começar agora então o estudo da parte de câmera do V-Ray. Eu vou dividir essa aula, né, esse tópico, em 3 partes. A primeira parte vai ser a aula que eu gravei do módulo 2 para vocês, da parte de câmera do Max mesmo, onde lá eu explico tanto a target, né, a câmera normal do Max, como eu explico também o lance de enquadramento de imagens pensando do lado comercial. Então, assim, quem já estiver fazendo o curso desde do AutoCAD ou do 3D Max, já tem essa aula, tá? E todas aquelas maneiras de fazer o enquadramento de uma cena, eu já passei naquela parte, vai basicamente seguir aquele mesmo raciocínio, tá? Vão ter algumas coisas agora na parte da Physical Cam, que é a câmera do V-Ray, que eu vou mostrar a mais, né, para a gente conseguir ter um resultado muito melhor. Mas ali a gente já consegue fazer o lance do enquadramento. Essa segunda aula vai ser uma aula sobre parte teórica, pensando em efeitos, em fotografia, esse tipo de coisa. A minha principal, assim, preocupação agora não é que vocês tenham um conhecimento total sobre o funcionamento de uma câmera real, tá? A minha preocupação é que vocês conheçam os fatores que vão influenciar na parte da criação da nossa câmera do V-Ray, já que ela trabalha muito próximo, né, ao que acontece realmente em uma câmera profissional. A gente tem o lance de controle de exposição, a gente tem efeitos, e tudo isso vai fazer uma influência enorme na iluminação da cena de vocês. Então, essa é a minha maior preocupação no momento, né? A gente tem diversas regras de fotografia, a gente tem várias coisas que eu vou passar para vocês, que aí a gente pode utilizar todas essas coisas para conseguir um resultado mais realista, vamos dizer, nas imagens de vocês. É claro que muitas dessas coisas que eu vou falar sobre regras de fotografia, esse tipo de coisa, muitas vezes a gente não consegue aplicar isso numa imagem pensando no lado comercial, né, onde a gente fica preso a alguns parâmetros, algumas coisas que precisam ser feitos para que a imagem seja vendável, né? Agora, pensando em imagem de portfólio, a gente pode explorar muito mais esses parâmetros que eu vou passar, esses efeitos, essas coisas, para que vocês tenham um render cada vez mais realista. Então, a primeira aula vai ser sobre aquela aula de câmera que eu gravei no módulo 2, né? A gente vai ter essa aula teórica e depois a gente vai ter uma aula de aplicação de tudo isso que eu vou falar, né, transferindo esse conhecimento para a parte da V-Ray Physical Cam. Né? Basicamente, a gente sempre vai utilizar essa câmera dos nossos trabalhos, tirando algumas exceções apenas, mas nessas exceções, vamos dizer, eu vou explicar uma maneira da gente ter todo esse controle de exposição a partir da câmera normal do Max. Então, nessa aula, como eu vou falar mais sobre teoria de fotografia, de efeitos, esse tipo de coisa, eu praticamente assim, eu não vou mexer no 3D Max, tá? Eu não vou mexer em nada da câmera ainda. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida essa, só para vocês terem conhecimento do que a gente tem, né, no mundo da fotografia, vamos dizer. Eu não sou especialista em fotografia, então eu vou passar assim as coisas que são importantes a gente saber para que a gente tenha o máximo de qualidade possível na nossa imagem, né? Nessa apostila que eu vou enviar para vocês sobre a câmera, a gente tem a primeira parte dela que são todas as definições, né, da V-Ray Physical Cam, para que a gente conheça os parâmetros, que eu vou falar disso na aula que vem. E depois eu tenho várias coisas referentes à fotografia, a efeitos, esse tipo de coisa para que vocês conheçam. Eu acho assim super interessante se vocês lerem realmente o que está nessa apostila,
na segunda parte dela, né, tirando essa parte da teoria real assim, da câmera, onde eu vou explicar tudo detalhadinho na aula que vem, mas que vocês vejam essa parte mais teórica de fotografia, que busquem também mais imagens de referência, esse tipo de coisa. Né? Eu coloquei algumas coisas aqui para que a gente tenha o conhecimento do que realmente acontece, mas sempre o material que eu colocar, o que vocês buscarem a mais, sempre vai acrescentar cada vez mais no trabalho de vocês. Então eu vou descer essa parte aqui, que é a primeira parte, que eu vou falar na aula que vem, e aí eu vou cair aqui em 2 sites, que é um local onde a gente vai ter como fazer a simulação de uma foto. Né? Um deles, inclusive, já foi postado no nosso grupo de estudos, que é o Canal Outside of Auto.ca.play, /play. Foi postado já há um bom tempo, então provavelmente até fique difícil de achar ele lá no grupo, né? E a gente tem um outro que é o camerasim.com, que a gente pode fazer vários testes também. Esses 2 sites são muito legais para que a gente possa conhecer melhor o funcionamento de uma câmera, né? A gente tem, numa câmera normal, um triângulo, vamos dizer assim, de exposição, que são os 3 fatores que vão influenciar diretamente na iluminação da cena de vocês. Para quem já conhece de fotografia um pouquinho, fica um pouco mais fácil de entender o que eu estou falando. Para quem não conhece, a gente vai ver isso daí mais detalhado. E esses parâmetros são o f-number, que é a abertura do nosso obturador. A gente tem o shutter speed, que é a velocidade com que esse obturador é aberto. E a gente tem o ISO, que é a sensibilidade da nossa câmera à luz. Então, esses 3 parâmetros, que a gente vai ver bastante, né, o funcionamento deles na parte prática da câmera, são os fatores que vão definir a qualidade da iluminação, da exposição da cena de vocês. E em cada um desses parâmetros, a gente tem a importância, né, vamos dizer, de cada um. O f-number, por exemplo, que é a abertura da câmera, a gente vai definir nesse f-number o nosso depth of field, né, que seria aquele lance de embaçar a imagem, tanto na frente quanto no fundo, esse tipo de coisa. Então o f-number é o responsável por isso. Eu já vou explicar como funciona isso. A gente tem o shutter speed, que é a velocidade de abertura do nosso diafragma, que é onde a gente vai ter o controle do motion blur, né? Que é o controle do movimento de um objeto, né? Imagina a gente tendo uma animação e o objeto passando pela câmera. Então o motion blur, ele vai fazer o rastro, né, desse objeto. E a gente consegue controlar se esse rastro vai ser mais espalhado, se ele vai ser mais focado, de acordo com o nosso shutter speed. E a gente tem o ISO, que é o responsável pela granulação, vamos dizer, na imagem, né? Aquele efeito de granulado que dá em algumas fotos. Infelizmente, esse efeito a gente não consegue ter no V-Ray. Mas é muito legal a gente saber que o ISO é responsável por isso, porque se um dia o V-Ray conseguir agregar esse tipo de efeito à câmera, a gente já sabe como que vai ser trabalhado isso daí para a gente ter esse granulado, né, que por muitas vezes a gente vê no Photoshop alguma coisa, o lance do film grain, que é para a gente adicionar esse granulado na imagem, e isso, quem é responsável por esse efeito é o ISO. Então eu vou mostrar, né, daqui a pouquinho esses sites aqui para vocês, para a gente fazer o lance de imagem, mas antes disso eu vou mostrar algumas imagens. Então, os exemplos, né, que são gerados pela câmera. Então, o DOF, né, que é o Depth of Field, que seria esse lance da gente embaçar tanto a frente ou o fundo. Então, a gente consegue criar o foco em cima do objeto que a gente quiser na nossa imagem. A gente vai ver como vai fazer, né, para ter o foco
lá no V-Ray depois. Então a gente observa aqui, por exemplo, nessa imagem, que a gente tem o foco nesse duende aqui. Lá no fundo a gente está desfocado e aqui na frente a gente está desfocado. Então isso daí seria o Depth of Field. É um efeito que é muito utilizado em fotografia. Se vocês começarem a observar em fotos, é um efeito que vai aparecer bastante. Isso daqui, a gente já tem que gravar na nossa cabeça que o Depth of Field, ele é diretamente ligado ao F-number. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá nessa teoria, a gente vai ver certinho, mas o Depth of Field, ele é ligado ao valor que a gente utilizar no nosso F-number. Então, tenho mais efeitos aqui. Né? Então, o fundo bem desfocado e o foco no principal aqui, vamos dizer, da imagem, né? Aqui o mesmo esquema, ó. O foco tá nesse cara aqui. Aqui a gente já tem um foco um pouquinho menor, lá no fundo já bem desfocado. A mesma coisa acontece dele para frente, né? Um foco um pouco mais embaçado e até chegar nesse daqui, onde a gente tem o foco bem mais embaçado, né? Então, esse daí é o efeito de Depth of Field, que é muito utilizado e que depende diretamente de valores que a gente colocar no nosso F-number. Depois a gente tem o Motion Blur. Tá? Não se preocupem, porque tudo isso a gente vai ver na prática, tá? Na câmera do V-Ray. O que eu preciso agora é que vocês tenham um conhecimento do que é, né, como funciona isso daqui, para que a gente possa depois fazer os nossos testes. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer os testes lá nos sites que eu falei. E aí vocês vão ver certinho como é que funciona esse raciocínio de uma câmera, né? O Motion Blur, então, o que acontece? Alguma coisa que tiver em movimento, por exemplo, o trem ou o metrô aqui atrás, né? Ele está em movimento e o carinha está parado. Então, a gente percebe, né? A gente consegue perceber que o trem aqui está em movimento. Esse valor, então, guardem bem, que depende diretamente do valor do shutter speed. Que a gente vai ver depois o que é isso. O shutter speed, ele é a abertura, né, a velocidade da abertura do nosso diafragma. Então, a gente consegue definir o valor do Motion Blur a partir dessa abertura. Mais um exemplo, né? Então, aqui a gente consegue perceber a asa, né, desse cisne, ganso, não sei o que é isso. A gente consegue perceber aqui o movimento, né? Então, isso daí é o Motion Blur. Aqui é a mesma coisa, né? A moça está rodando o guarda-chuva. A gente consegue tanto, né? A gente tendo a animação na cena, a gente consegue tanto meio que congelar isso daqui, que seria um efeito assim que acontece muito, vamos imaginar, tipo, em carros, né? A gente consegue, o carro está passando rápido, de repente congela, meio que congela, né, a velocidade dele para que a gente possa enxergar melhor o carro, ou a gente consegue mostrar mais o rastro desse caminho que o carro está fazendo. É uma coisa que a gente utiliza bastante nas nossas imagens, né, o lance de carro. Então a gente tem aqui a definição desse Motion Blur a partir do nosso shutter speed. Depois a gente tem distorções de câmera. Tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente tem lá, tá? Na nossa V-Ray Physical Cam, e que a gente vai ver depois. Então, nessa imagem, a gente percebe uma boa distorção aqui cilíndrica, né? Ó. Observa que a gente, a partir da lente da câmera, a gente consegue meio que formar um cilindro aqui. Isso daí seria o esquema de distorção. Ó. Algumas imagens para ilustrar, né? Observa aqui que a gente tem uma distorção bem grande aqui no mar, né? São efeitos todos que a gente consegue adicionar lá no V-Ray depois. O lance do ISO, o que eu falei, que infelizmente hoje ele não dá esse efeito, né, no V-Ray, mesmo a gente aumentando, é que é o seguinte, o ISO, valores mais baixos, a gente tem a imagem mais nítida, sem granulado.
E quanto maior for o valor do ISO, observa a diferença, ó, que a gente tem um grande granulado aqui na imagem. Então eu espero que um dia o Overlay consiga, né, adicionar esse efeito ao ISO, né, para que a gente tenha o Film Grain já direto ali no Overlay, sem às vezes precisar fazer na pós, né. A gente consegue adicionar esse efeito na pós depois, sem problema, mas já seria uma boa a gente ter. A gente observa que a gente tem nessa imagem, né, tanto o Depth of Field, a gente observa que está desfocado aqui, bem desfocado o fundo. Observa que o desfoque aqui já é um pouquinho diferente, né, devido ao valor alto do ISO. Mas esse aqui seria o que o ISO vai fazer, né? Aqui mostra ó, o ISO 400, por exemplo, e o ISO 25.600. Eu nunca nem vi o ISO nesse valor, mas observa a diferença de granulado, né, que a gente tem na imagem. Aqui seria um valor mais conhecido, né, que é o ISO 100 e o ISO 3200. Também observa que a gente tem um granulado bem forte na imagem, né? Todos esses valores, tanto o F-number, quanto o shutter speed, quanto o ISO, são valores que vão aumentar a exposição da nossa iluminação, ou seja, eles vão permitir uma entrada maior de luz. Então a gente tem que ter um balanço, vamos dizer, né, uma união desses três valores para conseguir chegar numa exposição correta. Como que eu vou pensar isso? Se eu quero, vamos supor que o Overlay conseguisse fazer o granulado. Então, eu quero granular minha imagem, eu teria que aumentar o meu ISO. A partir do momento que eu aumento o meu ISO, eu teria que diminuir o F-number e o shutter speed, senão a exposição ficaria muito alta, para que eu tenha isso. Eu quero mais depth of field na minha imagem. Então, eu tenho que diminuir o valor do meu F-number, tá? Quanto menor o valor do F-number, mais efeito de depth of field eu vou ter na imagem. Consequentemente, eu tenho que aumentar valores do shutter speed e diminuir do ISO. Se eu quero o motion blur bem borrado, eu tenho que diminuir o valor do meu shutter speed. Em consequência, eu aumento o F-number e mantenho o ISO baixo. A gente já vai ver lá no site, vocês vão ver que vai ficar mais fácil para entender essa relação entre cada um. Depois disso daqui, antes de eu entrar nessa parte de efeitos aqui, a gente já vai para o site. Que o importante de início, assim, para a gente aprender é o lance do ISO, do shutter speed, né, que dá o motion blur, esse daqui, e o nosso F-number, que vai dar o depth of field. Então é o seguinte, a gente tem os dois sites, esse Camera Sim, tá? O endereço está ali na apostilinha de vocês, camerasim.com ou canonoutssideofauto.ca/play. Eu vou começar por esse daqui, da Canon. Se a gente observar nessa imagem, ó, a gente tem o nosso avião aqui que está com a hélice rodando e a gente tem a parte do fundo e da frente. A gente vai deixar aqui no manual mesmo, tá? Onde a gente vai utilizar esse aperture que tem aqui, que está 8, seria o nosso F-number. O shutter speed, né, que é a velocidade dele, e o ISO. Essa parte do meio, a gente tem o nosso controle de exposição. Algumas câmeras, né, fotográficas, elas têm esse medidor, né, que vai de -3 a +3. Então, o ideal é que a gente mantenha no 0 para que a gente tenha uma boa exposição da imagem. Todos esses valores de F-number, shutter speed e ISO, eles vão ser realmente importantes, vamos dizer, na nossa imagem lá no Overlay, no caso da gente querer esse tipo de efeito. Né? Se eu quiser o depth of field, se eu quiser o motion blur. Agora, se eu não quiser nenhum desses efeitos na minha imagem, eu quiser simplesmente uma boa exposição, né, da iluminação,
aí eu vou fazer as coisas de uma maneira com que eu tenha a boa exposição, sem me preocupar muito com o valor que eu estou utilizando ou no F-number ou no shutter speed. Então, por exemplo, vamos trabalhar, eu vou bater uma foto do jeito que tá? Eu estou com a exposição em 1, tá? Ó, tá o símbolozinho aqui. E aí eu estou com o F-number em 8, o shutter speed em 60. Lá no Max, né, no V-Ray, esquece esse 1 por 60, né, que seria 1,60 avos de segundo, a velocidade de abertura. Lá a gente sempre vai colocar tipo 60, 80, 100, 200, por aí, tá? Esse 1 por, a gente não tem necessidade lá. E o ISO são valores normais. Na apostila de vocês, eu coloco mais para baixo uma relação. Deixa eu só achar ela aqui. Existe uma relação aqui, deixa eu diminuir essa parte aqui. Uma relação assim que existe entre esse diafragma seria o nosso F-number, tá? Então a gente tem valores padrão, né? Vamos dizer, para o F-number, pensando em câmeras reais, tá? A gente teria o valor de 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. O que acontece com isso daqui? Quanto menor for o valor do meu diafragma, mais luz a gente vai ter. Né? Menor vai ser a abertura e mais luz a gente vai ter nisso daí. Então, é isso que vocês têm que raciocinar, né? Os valores normais que a gente vai utilizar em imagem, eles vão variar, tipo, de 4 a 11, mais ou menos. Né? Salvo algumas exceções, a gente vai utilizar outros valores. E aí, o que acontece? Pensando em depth of field, em efeito, né, de desfoque, quanto menor for o valor, mais eu vou ter o efeito do depth of field. Então, por exemplo, se eu colocar um valor de F-number 16, o meu depth of field vai ser muito suave. Se eu colocar um valor de 1.4, por exemplo, o meu desfoque vai ser bem forte. Então, é isso que vocês têm que pensar. Se vocês não tiverem efeito de depth of field na cena de vocês, ou for adicionar depois, por exemplo, a gente pode fazer isso, um valor entre 4 ou 5.6 já é um valor legal para a gente fazer os nossos testes lá no V-Ray depois. Geralmente, quando eu não vou utilizar nenhum efeito, né, de depth of field, geralmente eu faço isso na pós-produção, pela questão de tempo de render, né, que a gente vai ver depois, eu basicamente sempre utilizo o F-number como 4, que é um valor que está mais ou menos no meio e eu consigo uma exposição legal. O lance do shutter speed, a gente tem valores referentes, né? Então, por exemplo, se eu tiver um F-number de 1, eu vou ter uma entrada de luz muito forte. Então, o shutter speed, ele é considerado aqui na tabela como 4.000, né? 1 por 4.000 avos de segundo. Lembrando que lá no V-Ray a gente não vai colocar o 1 bar, vai colocar só o 4.000. Então, o que acontece? Quanto maior for o shutter speed, menos luz ele vai entrar. Então, aqui a gente faz uma compensação. Como o meu F-number está bem baixo e a gente tem muita luz entrando, eu aumento o valor do meu shutter speed e aí eu consigo fazer a compensação disso. Aí eu observo que quando eu aumento o valor do F-number, eu diminuo o valor do meu shutter speed. Isso daqui é uma coisa que a gente tem fixa, vamos dizer, em câmeras, né, de fotografia. Não quer dizer que a gente tenha que utilizar exatamente esses valores quando a gente for fazer a nossa câmera no V-Ray. Isso daqui é uma base, né, que funciona para que a gente tenha tudo casadinho, né, tudo certinho. Mas nada impede, por exemplo, de eu utilizar, por exemplo, um F-number de 3 e utilizar ao mesmo tempo um shutter speed de 300, vamos supor. Então tem problema, tá? Se vocês pegarem mais ou menos por essa sequência,
vai meio que dar certo já, né? Dependendo de outros fatores, claro, mas já são valores já meio que pré-definidos para a exposição da câmera. Mas não sigam isso como uma regra de 100% que tem que ser, tá? É legal fazer teste, tipo, coloco a câmera lá e deixo o meu f-number com 4 e deixo o meu shutter speed com 250. E eu vejo o que está acontecendo. Tudo depende da influência da luz que vocês estiverem utilizando, esse tipo de coisa. E depois eu vou mexendo, né? Escolho um dos... Se eu não for ter efeito na cena nem de depth of field, que depende daqui, nem de motion blur, eu vou, tipo, vou deixar o f-number em 4 e vou mexendo no meu shutter speed. Né? Se tiver com muita luz, aumento o shutter speed. Se tiver com pouca luz, diminuo o shutter speed. E assim por diante. Então, nesse caso, se eu bater uma foto da maneira que está, eu estou com o meu f-number 8, meu shutter speed 60. Se eu olhar na nossa apostila, o f-number 8, ele casa com o shutter speed 60. Então, vou bater a foto aqui. Olha só. Eu tenho uma boa exposição. Pelo valor do meu f-number, tá 8, eu tenho um pouco de depth of field aqui. Né? Eu tenho um foco aqui no meu aviãozinho. Eu desfoquei um pouco o fundo e desfoquei um pouco a frente. Pelo fato de eu ter um shutter speed de 60, observa que a minha hélice do avião, ela está com bastante movimento. Né? Eu não consigo enxergar definidinho o que está acontecendo com ela. Então, esses são os dois. Né? O ISO está 1600. Agora a gente vai começar a trabalhar individualmente cada um deles para vocês verem a diferença que dá eu trabalhando, por exemplo, o meu f-number. Então, vou fechar. Como a gente sabe, o f-number, quanto menor o valor, mais depth of field eu vou ter. Então, de 8 eu vou passar para 4. Eu passando ele para 4, observa que aqui o meu exposure meter foi para 3. Então, eu tenho que compensar isso de alguma maneira para trazer novamente ele para 0, ou para 1, né? Eu prefiro, vamos tentar manter tudo no 0. Então, como eu baixei o f-number, o que eu vou fazer? O meu shutter speed, eu vou subir. Olha só. Eu jogando meu shutter speed para 350, eu fiquei no 0. E agora vamos ver o que acontece com o nosso depth of field. Observa agora que a hélice a gente já consegue enxergar ela melhor. Por quê? Porque eu subi o shutter speed para 360. Como eu baixei o valor do meu f-number, observa que o desfoque agora, né, esse efeito do depth of field, ele é muito maior. Vamos baixar mais ainda agora o f-number para 2.8, que é o máximo que ele mostra aqui. E ao invés de mexer no shutter speed, eu vou mexer no ISO. Então eu vou diminuir meu ISO, ó, de 1600 para 800 eu caí aqui no 0. E vamos bater a foto. Observa agora que o desfoque é bem maior. Né? Essa daqui é a área que compreende a minha área de foco. E nessa parte no fundo eu tenho o desfoque. Então, por exemplo, a gente tem a primeira imagem com o f-number 2.8, a segunda imagem, o f-number 4, observa que diminuiu um pouco, né, o nosso depth of field, ó, bem mais forte, mais suave, e a gente tem a primeira foto que foi com a configuração que veio, né, o f-number em 8. Então, isso tudo a gente vai trabalhar o f-number pro depth of field. Eu vou apagar essas fotos. E agora a gente vai trabalhar a parte do motion blur, que seria o movimento dessa hélice. Então eu vou manter agora sempre o meu... Eu vou manter em 11, para ter menos depth of field.
né, o F-number. E aí a gente vai trabalhar o shutter speed. Se eu tiver, vou aumentar o ISO para compensar um pouco, 1600. Se eu tiver, né, ele está com menos 3 à disposição. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o meu shutter speed. Então estou com 45 no shutter speed. Vamos bater a foto para ver. Então, observa que o movimento da minha hélice praticamente sobe, né? Eu tenho um valor de motion blur bem alto. Se eu subir esse valor, por exemplo, para 500, eu estou com menos 3. Eu vou ter que compensar de alguma maneira com o F-number e o ISO para poder controlar isso aí. Então, eu vou baixar o meu F-number, por exemplo, para 5.6 e vou subir meu ISO para 3.200. Aí eu tenho um valor 0. Esse site é muito bom para vocês aprenderem como fazer a compensação, né? Tipo, eu diminuo um, eu tenho que aumentar o outro, eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro, para que vocês tenham esse conhecimento. Tipo, F-number, quanto menor o valor, mais luz. Quanto maior, menos luz. O shutter speed é o contrário. Desculpa, não é o contrário não. O shutter speed é também, quanto menor o valor, mais luz. Quanto maior, menos luz. E o ISO, quanto menor, menos luz. Né? O ISO que é o contrário. E quanto maior, mais luz. Então agora, ó, eu estou com um shutter speed de 500. Então vamos bater a foto. Observa que eu já consigo enxergar a minha hélice. Né? Meio que congelou ela. Se eu aumentar mais, por exemplo, 1 para 1500, então eu vou diminuir meu F-number, tipo para 4, eu vou subir meu ISO. Estou no 0 de novo. Vou bater a foto. Observa que agora eu já não tenho praticamente movimento. Então vamos ver as 3 fotos para a gente ver a relação que o shutter speed faz com o motion blur. Então, ó, um valor de shutter speed de 500, eu consigo, né, ver o movimento. Só que ela está meio congelada, né, não está tão forte. Um valor de shutter speed de 45, que já é um valor bem baixo, ó, eu já não consigo enxergar, né, certinho a minha hélice. Já tem o movimento dela total. E o último, que foi um valor já de 1500, que é bem alto, ó, eu já meio que congelei o movimento. Então, aqui a gente consegue visualizar bem o lance do shutter speed com relação ao motion blur. Agora vamos apagar e vamos trabalhar o ISO. Vamos deixar... Nesse site eu não sei se bate muito bem o lance do ISO. Então, se eu baixar o ISO para 200, né, um valor bem baixinho, vou compensar com o restante. 5.6 no F-number e 20 aqui no shutter speed. Vamos ver a questão do ISO, como é que fica. Então, o ISO baixo, né, 200, eu tenho a imagem bem limpinha, né, vamos dizer. Agora eu vou subir o ISO, por exemplo, para 12.800 aqui. Aí eu tenho que subir o shutter speed e subir o F-number. Vamos ver. Vamos subir mais ainda para 25. E vou subir o F-number um pouquinho. Estou tudo compensando aqui no 0, tá? Ok. Então aqui a gente consegue ver bem, ó. O ISO no valor de 200, a gente tem a imagem limpa. Um ISO no valor de 12.800, observa que já tem um leve granulado. Já, né? Está um pouquinho mais granulado do que antes.
E um ISO no valor de 25.600, a gente já tem o granulado bem forte, a gente já percebe bem esse film grain, né? Então, esses aqui são os 3 valores que vão realmente afetar a exposição da imagem de vocês. Então, nesse site dá para vocês fazerem vários testes para ver valores, né? Vocês podem até anotar valores, né, de combinações entre cada um deles, para aplicar depois lá no V-Ray para a gente ver como é que fica. O segundo site, que vai fazer o mesmo esquema, é o camerasync.com, que ele faz simulações. Então vocês vão clicar aqui, ó, nessa menininha, tá? DSLR Camera Simulator, e ele vai trazer a menininha balançando aí. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Mesma coisa. Esse daqui tem algumas coisinhas a mais, onde a gente tem o ISO, né? O F-number e o shutter speed. Eu vou mudar para inglês isso daqui para ficar os nomes, né, que a gente está acostumado. Então eu vou clicar nessa bolinha aqui e vou colocar aqui como English. Então a gente tem ISO, Aperture, que seria o F-number, e o Shutter aqui. A gente vai deixar aqui no manual, né, para que a gente possa fazer as nossas configurações. O diferente desse é que a gente tem tipo de iluminação, né, ele é mais completo. A gente tem tanto de interiores quanto de exteriores. Vamos deixar do jeito que está. A distância, né, da câmera. Esse lance da distância da câmera é muito importante. A gente vai ver lá no V-Ray que a nossa distância focal ela é muito importante para criar o depth of field. Então, tipo, em câmeras muito abertas, o depth of field já não fica bom. Então, quanto mais fechada for a nossa câmera, mais a gente vai ter o efeito de depth of field melhor, vamos dizer, né? A gente vai fazer esses testes lá. Eu vou deixar a menininha mais ou menos aqui. Aqui a gente observa o seguinte, ó, que a gente tem a menina em movimento, o catavento e a câmera. Né? Ó, se eu parar aqui, a gente consegue observar que a câmera também está movimentando. Para isso, a gente tem a opção do tripé, né, o tripod aqui embaixo, onde a gente trava, pelo menos, a câmera e fica só com a menininha e o catavento. Eu vou travar ele para a gente poder fazer os testes. Aqui é o mesmo esquema, ó, ISO, F-number e o shutter speed. Então, se eu quero mais depth of field, eu diminuo o valor do meu ISO, por exemplo, para 4. Diminuindo o valor do meu ISO, eu tenho que fazer a compensação de alguma maneira para não ficar com uma superexposição. Como que eu faço isso? Eu, por exemplo, aumento o meu shutter speed. Aí eu tenho um F-number de 4, shutter speed de 500. O ISO eu vou manter por enquanto tudo em 200, tá? E eu tenho a exposição correta aqui. Então vou snap photo. Então observa o que eu tenho. Eu tenho o meu desfoque lá no fundo bem definido, devido ao valor do F-number que é 4. Como o meu shutter speed está alto, a 500, eu não percebo o movimento do catavento, né? Que ele seria relacionado ao motion blur. Como está alto, eu não consigo perceber isso daí. Se eu diminuir mais aqui, por exemplo, para um valor normal, que é 2.8, eu já estou tendo uma superexposição. Então, eu posso aumentar, né? Não vou mexer no ISO, eu vou aumentar só o shutter speed para 1000. E aí eu tenho mais desfoque lá no fundo. Se eu for fazer agora o contrário, eu quero motion blur. Então eu vou manter aqui em 5.6, tá, o F-number. Estou com pouca exposição, né, ó, menos 2. Então eu vou diminuir meu shutter speed para 250. Vamos ver o que acontece. Começou, ó, a aparecer. No 5.6 eu ainda tenho desfoque, tá? Ainda tenho esse desfoque. E o motion blur começou a aparecer. Se eu não quiser praticamente desfoque, o que eu tenho que fazer? Aumentar o meu F-number.
Então, vou pôr um F-number aqui de 16. Aí eu vou ter que compensar isso como? Diminuindo o meu shutter speed. Então, vamos ver o que acontece agora. Agora sim, ó, observa que eu tenho o motion blur legal aqui e eu praticamente não tenho tanto desfoque lá no fundo. Então, é isso daí que tem que entrar na cabeça de vocês. A relação do F-number e do shutter speed para depth of field e motion blur. Se eu não for utilizar isso em imagens, beleza. Eu taco lá meu F-number para 4 e aí eu vou controlando aqui o valor que eu vou querer do shutter speed, do ISO, né? Tipo, se eu aumentar o ISO, diminuo, aumento, desculpa, aqui. E vou fazendo meus testes, ó. Belezinha. Agora o lance do granulado, então, ó, aqui a gente consegue ver bem no lance do ISO. Eu vou só afastar um pouquinho, para a gente poder ver essa parte de baixo. ISO baixo, a gente sabe que não dá granulado. Então eu vou subir meu ISO para 3.200. Estou com uma exposição, super exposição, né? Mais 2. Então aumento meu F-number aqui, por exemplo, para 11, eu já resolvo. Observa o granulado que a gente consegue aqui atrás, ó, né? A gente consegue bem mais granulado na imagem devido ao fato do ISO estar alto. Infelizmente isso ainda não acontece, né? No Variables a gente vai fazer isso em pós-produção, alguma coisa do tipo. Mas é importante vocês saberem isso daí. Aumentei o ISO, eu vou ter, no caso, mais, né? Mais granulado na imagem. Quanto maior o ISO, mais aquele aspecto mais envelhecido, né, na foto a gente vai ter. Então, toda essa compensação, todo esse raciocínio, a gente vai aplicar lá no V-Ray, na próxima aula, né, que é a parte teórica da V-Ray Physical Chem, para que a gente possa ver certinho o que acontece. Então, esses daqui seriam os dois sites, tá? Eu gostaria que vocês brincassem bastante aqui, fizessem vários testes, fizessem anotações de combinações, né, de valores que ficam com uma exposição legal, tanto nesse site como no outro. Esse aqui é um pouquinho mais completo que o outro, pelo fato da gente ter o lance de abertura, né, que a gente pode trabalhar, por exemplo, o depth of field, né, chegar bem próximo da menininha. Então, o depth of field, eu dependo do F-number. Baixo meu F-number aqui, por exemplo, para 2.8, aí eu tenho que compensar. Diminuo o ISO e aumento um pouquinho aqui meu shutter speed. Olha só. Aí eu consigo, meu shutter speed está alto, não tenho motion blur. Compensação, o depth of field está perfeito. Assim como eu posso diminuir para ter um pouquinho de motion blur, e aí eu consigo ter um pouquinho de motion blur, porque eu diminuí o meu shutter speed. Meu F-number está num valor que eu ainda tenho um bom depth of field. E meu ISO está compensando com 100. Tem uma boa iluminação e os efeitos todos aparecendo. Então, treinem bastante aqui nesses dois sites. Com certeza isso vai ajudar muito vocês a entender o lance de exposição antes da gente fazer a aplicação no V-Ray. Além disso, a gente tem aqui algumas coisas que eu coloquei para vocês, que é mais a parte de teoria, de fotografia, algumas coisas, né? Tipo, tudo isso a gente vai ver na aula, mas o vignetting, o que é o vignetting, né? É esse efeito de escurecimento aqui das bordas das imagens, né? Um efeito muito utilizado em fotografia. É um negócio bem legal para a gente utilizar também para começar a dar um pouco mais de aspecto, né, de fotografia nas imagens, principalmente em imagens mais noturnas, né? A gente consegue adicionar esse efeito e fica bem legal. A gente tem o bokeh, que é um efeito que particularmente eu não costumo utilizar, mas é esse estouro, né, de luzes aqui, onde a gente pega
como se fossem imagens do diafragma da câmera. E a gente consegue definir formato, a anisotropia que a gente vai ver, tudo como funciona isso daí na prática. Mas são esses efeitos que dão de estouros, né, em superfícies luminosas no fundo da cena. Aqui a gente tem um efeito bem, que dá para ver bem. A gente vai fazer algo parecido com isso para ver como funciona. Lá no fundo, né, os efeitos. Isso é tudo coisa que vem da câmera, tá? Não tem bolinhas lá no fundo da foto, né? Ele meio que faz essa junção. Esse efeito é diretamente ligado ao efeito de depth of field, né? A gente tem que ter esse desfoque para poder ter esse efeito. Observa que a menininha está em foco e lá no fundo o desfoque. Aí a gente consegue o efeito do bokeh. Mesma coisa aqui, tudo em desfoque. Aqui a mesma coisa, fundo em desfoque. Depois eu coloquei na apostila algumas dicas de fotografia e exposição, que é o esquema que eu já expliquei falando aqui, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida, né? Ó. Aqui mostra bem, ó, o lance do ISO está relacionado ao ruído da imagem, o shutter speed, que é a velocidade, está relacionado ao motion blur, e o f-number, profundidade de campo, que seria o depth of field. Então aqui eu coloquei alguns textos explicando, né, bem detalhadinho como é que funciona, o que é o shutter speed, o que é o ISO, o que é o f-number. Aqui tem um lance do valor, né? Por exemplo, ó, se eu tenho um shutter speed de 5 segundos, a gente sabe que com 5 a gente vai ter um efeito de motion blur bem forte, né? Ó. Então a gente observa aqui, ó, essas linhas vermelhas, seria o efeito de motion blur, de carros que estão passando aqui, só que ele, como está muito rápido, né, 5 segundos, ele embaça tudo, né, e fica bem forte. Ao mesmo tempo que aqui, uma exposição mais rápida, né, um valor de 1.600 no shutter speed, ó, essa água, esse pêndulo, assim, essa água, né, no caso aqui, estaria caindo, só que ela está congelada. Ela não tem um efeito de motion blur, porque está bem alto o valor nosso do shutter speed. Aí tem o lance do f-number, né, mostrando, ó, f-number de 2.8, como é a abertura do nosso diafragma, né? Então, como a abertura é grande, entra mais luz. Então, a gente tem um efeito de depth of field maior. Até tem um exemplozinho aqui do carro embaixo. O f-number de 5.6, a abertura já é menor. Então, o depth of field existe, mas ele é mais fraco. O f-number de 8 já diminui mais ainda a abertura. O depth of field é mais suave. E o f-number de 11, ó, bem pequenininho, pouca luz entrando, né? E o depth of field é mais suave ainda. Ainda existe, né? Mais suave. Tem mais texto, tem algumas coisinhas explicando aqui de como funciona a abertura do depth of field, valores, tal, de compensação, a parte do ISO, né, que mostra ó, o ISO de 125, a imagem nítida, e aí vai aumentando, 200, 400, 800, 1600, 3200, onde já fica bem granulado. Já seria uma... Esse é o efeito que o ISO faz. Depois, a gente tem algumas regras de fotografia. Existem regras, assim, além daquelas que eu passei para vocês sobre enquadramento de imagens comerciais, a gente tem alguns tipos de enquadramento que é legal a gente conhecer, que é o que vai fazer o objeto com que a gente queira que tenha mais destaque na cena, que ele receba esse destaque, né? A gente vai ver isso legal na prática, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem que realmente a gente consegue dar mais destaque, né, nos objetos. A regra mais conhecida é a regra dos terços, que é super simples de fazer. Eu vou até... Vocês leiam esse textinho aqui que eu coloquei. Mas aí seria isso daqui, ó. A gente pegar a imagem de vocês e dividir, né, em 3 partes na horizontal e 3 partes na vertical. O que acontece? Essas linhas são as linhas que são mais fortes. No caso, para que a gente tenha um melhor foco na nossa, né, no objeto. E principalmente essas linhas onde tem o encontro de uma com a outra. Então a gente tem aqui esses 4 pontos, que são os pontos mais fortes para a gente aproveitar e utilizar isso na nossa imagem. Então, tipo, a gente vê muitas imagens que ao invés do foco, né, tá no centro da imagem, ele está meio deslocado.
Só que esse deslocado, ele acaba caindo, por exemplo, nessa faixa aqui, e o foco fica muito maior. A primeira coisa que a gente já olha direto nesses pontos, né? Então é muito legal esse lance. Existem muitas câmeras, né, até em celular mesmo, dependendo do celular que vocês tiverem, que ele mostra essas linhas, né, a linha dos terços aqui, para que a gente possa fazer o foco de uma maneira diferente, tá? Não quer dizer que está errado se eu fizer, tipo, eu vou fazer um prédio para venda, eu não vou colocar ele aqui no canto e deixar a rua tudo aparecendo para cá, né? Eu vou centralizar ele na minha imagem, porque é pensando em imagem comercial, né? Mas imagens assim, onde a gente vai buscar mais realismo, vai buscar um foco diferente, né? A gente vai sair do amador, vamos dizer, da fotografia e fazer alguma coisa um pouco mais profissional. Então, essas regras que eu vou falar aqui, que está na apostila, são para isso, né? Para que a gente saia do comum e faça algumas coisas diferentes, né? Algumas coisas que vão realmente chamar muito mais a atenção e tal. Mas tudo isso dependendo da composição no geral da cena de vocês, tá? Não é uma coisa que, eu vou botar a minha casa, por exemplo, aqui do lado direito, que pega ali na regra dos terços e vai estar lindo. Não. Depende de toda a composição do restante, né? Porque a gente tem que ter outros pontos de atração, a gente tem que fazer combinação de cores, tem várias coisas que influenciam nisso, né? Mas essa é uma regra muito bacana para fazer fotos, né? Criar fotos, imagens, no nosso caso, diferentes. Sair daquela mesmice de estar sempre tudo no centro, alguma coisa assim. Então aqui a gente tem alguns efeitos, ó. Exemplos, né? Observa que a gente tem a foto. A primeira coisa que vocês olham nessa foto, com certeza, é esse menininho. Porque ele está centralizado exatamente no ponto de interesse da regra dos terços. Então está muito localizado, né, da maneira correta, vamos dizer, para chamar a nossa imagem para cá. Aí tem mais o efeito do depth of field aqui na frente, que, né, já disfarça um pouco e leva a nossa visão até aqui. Outro exemplo, ó. Ela tá, né, a onça aqui está localizada, jaguar, leopardo, não sei o que é isso. Está localizado exatamente, ó, na linha do primeiro terço. E observa que o que é interessante, que ela está olhando para a direita, tá? Isso é uma coisa muito importante. Se ela estivesse olhando para a esquerda, já não poderia estar nessa linha, porque ficaria esquisito, parece que ela vai trombar com alguma coisa. Então, sempre a direção do olhar sempre tem que estar posicionado corretamente na linha do terço. Né? Por exemplo, se eu estou com a minha onça aqui olhando para a direita, ela tem que estar no meu terço da esquerda, olhando para lá. Ó. Aí sim eu tenho o foco. Agora, se ela estivesse olhando para cá, já ia ficar esquisito, né? Porque não tem continuidade. Se eu colocar ela para cá, aí sim, né? Aí ela estaria olhando para a esquerda, legal. Mas observa que o foco é nela, até porque a gente tem o depth of field, né? Tem o desfoque do fundo, um pouco na frente, e ela localizada exatamente no local que pega o primeiro terço. Aqui é a mesma coisa. Ó. Observa que a linha dos olhos está localizada bem próxima do ponto mais interessante. Então, isso daí é uma coisa legal quando a gente vai posicionar esse tipo de coisa. Né? Isso daqui serve até para quando vocês forem bater fotos, né? Não só para o nosso curso. Mas se eu tiver que localizar alguma parte do corpo humano, vamos dizer, nesse primeiro terço, vai ser próximo à linha dos olhos, que é onde eu vou ter o foco principal, né? Então vai bater uma foto assim numa festa de família, alguma coisa do tipo, e vai bater foto de uma pessoa. E tem uma decoração atrás, alguma coisa legal, encaixa ela, né, em um dos terços. Tipo, se ela for virar um pouquinho para a direita, vocês encaixam no terço da esquerda. E pega mais ou menos essa linha, procura no celular ou na câmera de vocês para ver se tem, né, essa divisão dos terços. E focaliza mais ou menos na linha do olho dela, nessa parte aqui. Vocês vão ver como vai ficar bacana a foto, né? Como vai dar um destaque na pessoa. Né? Se conseguir dar um efeitinho de depth of field no fundo, então melhor ainda, né? Então isso daí seria a regra dos terços, né? Vocês dividirem a imagem de vocês em 3 partes, na horizontal e na vertical, e tentar utilizar, né, essas linhas e os pontos de interesse maior
né, que é a junção, né, nesse meio aqui. Essa talvez seja a regra mais importante, mais utilizada no nosso caso. Depois tem mais algumas que eu coloquei, ó, que é o enquadramento dentro de um enquadramento. Então tem uma imagem aqui bem feinha, né, até no caso, tipo os blocos aqui ainda nem rebocado, mas não é isso. A gente chama a atenção para esse enquadramento que existe dentro desse enquadramento que a gente tem. Então, é a imagem tipo de uma janela onde a gente enxerga uma composição lá no fundo, levando para o longo, né? Levando. Se a gente dividir isso aqui em terços, ó, observa que a gente vai estar com essa parte aqui principal no primeiro terço. Então, o nosso olho vai aqui. Ele não vai para esse lado, vamos supor que seria o outro terço, por quê? Porque a gente tem um enquadramento dentro desse. Então, é mais natural que o nosso olho venha aqui. Então, isso daí seria uma regra, né, uma técnica utilizada de enquadramento dentro de um enquadramento. A gente tem a parte de simetria, né, composição simétrica, que é bem utilizada, né, dá para a gente fazer muitas coisas legais, que é a gente ter a linha do centro exatamente aqui, e a gente ter uma simetria, né, um lado igual ao outro, e observa que a profundidade da imagem, né, tudo isso daqui converte para que a gente visualize lá no fundo. Às vezes a gente mal vê o que está acontecendo do lado pela simetria, só que a gente converte a nossa visualização aqui. Né? Ó, essa linha desse ponto de fuga vem para cá e essa daqui vai para lá. Então a gente vê essa parte aqui. Então se eu tivesse um ponto de interesse mais próximo no centro da imagem e a simetria para lá e para cá, a gente vai na hora bater o olho e ver isso daí já no meio. A gente perde a noção de terços aqui, se a gente for perceber. Se eu botar uma linha aqui, o meu ponto de visualização não está aqui. Está aqui, né, no centro, porque a gente tem a simetria. E um ponto levando para lá e o outro para cá numa lente bem fechada, né? Ela vai lá no fundo. Composição radial, que aí é, no caso, movimentação, né, em círculos, radial. Então, tipo, essa daqui já é um pouquinho mais difícil para a gente utilizar. Mas os elementos principais a gente observa aqui. Tem uma outra tipo de técnica que a gente consegue também ter esse mesmo efeito. Mas dependendo do tipo, ó, é uma técnica que dá para utilizar, né? Uma coisa radial, nosso olho vai no centro. A gente tem a parte de sobreposição de elementos, né? Um elemento sobreposto ao outro e vai. Essa daqui já é um pouquinho mais complicado, né? Mas é parecido com o lance da simetria. O nosso olho vai lá, né, nesse centro. Se a gente rebater isso daqui para cá, a gente tem o lance da simetria. Mas aqui a gente tem uma sobreposição de um objeto em cima do outro que vai diminuindo o espaçamento, né, nesse lado vai diminuindo. E tudo isso ele vai bater num ponto de fuga aqui no centro. Né? Toda vez que a gente tiver uma perspectiva com um ponto de fuga, né, e ele joga para cá, para lá e para lá, o nosso centro de convergência visual está aqui no meio. E a sobreposição leva a gente a olhar no meio. Né? A gente tem a composição horizontal, que é legal, né, é uma coisa válida para a gente, apesar de ter muito céu, né, no caso. Mas o que a gente observa? O lance do enquadramento aqui, a gente vai olhando na linha do horizonte, ó, até chegar nesse foco, que é o maior. É uma coisa natural, a gente pegar a linha horizontal, né, que seria o horizonte, vir da esquerda para a direita e chegar até nessa árvore que é o foco. Geralmente é o que acontece nesse tipo de imagem. A gente corre a linha do horizonte, da esquerda para a direita, então seria um tipo de enquadramento legal para vocês. Esquece essa árvore, por exemplo, a gente mesmo tendo o horizonte baixo, bastante céu, e tivesse uma construção aqui, automaticamente o nosso olho vai vir daqui para lá e vai chegar nessa construção. Provavelmente, assim, a maioria das pessoas, o normal seria ter essa reação. Né? Porque como o nosso horizonte está aqui, bem baixinho, bastante céu, a gente acaba correndo a vista para cá. E a gente vai ver nos detalhes. A gente não costuma olhar, eu não sei pessoas canhotas, tá? Se tem alguma diferença. Se tiver
algum aluno que é canhoto e perceber a diferença de olhar da esquerda, da direita para a esquerda, me fala depois para eu saber. Mas o normal é que a gente tenha o olhar correndo aqui até chegar no maior ponto aqui. Então é uma opção legal também para fazer um destaque, né, uma composição totalmente diferente. Imagina até um prédio, né? A gente botar um prédio aqui, alto, só que bastante céu, pouco horizonte. Vai acontecer a mesma coisa. Nosso primeiro olhar não vai vir no prédio. Vai vir aqui e vai correr até o prédio, e aí vai falar, nossa, diferente, né? Então essa composição horizontal eu acho bem interessante para a gente fazer alguns testes, né, do efeito que vai dar colocando tipo uma box aqui, né, grandona, por exemplo, num fundo desse tipo. A composição vertical, que é o mesmo esquema, a gente começa de baixo olhando para cima, né, geralmente o foco já é bem mais fechado. Ó. A gente tem várias imagens que acontecem de prédio, né? Geralmente coloca o observador da câmera lá embaixo olhando para cima. Então ela vai fluindo, fluindo, fluindo até chegar lá em cima. É um negócio assim, não tão comum de se fazer, né? Mas tem um efeito legal também. Dá um efeito diferente. E a gente tem a composição diagonal. No caso aqui, a diagonal a gente vai e chega até a folha. Essa daqui eu já não vejo tanto uso no caso, tá? Às vezes em alguma imagem que a gente tenha linhas diagonais que vão convergir em um objeto que a gente queira dar destaque, talvez pode ser. A gente tenta fazer alguma coisa no V-Ray depois desse tipo. E a composição em círculo, que é legal, ó, que independente do que a gente tente olhar aqui, a gente olha no círculo. Né? A gente nem percebe direito, às vezes, o fundo. O círculo fica muito em evidência. Então, pelo círculo ele ser uma forma geométrica muito harmônica, no caso, né? Diretamente a gente vai olhar para o círculo e às vezes nem percebe o que está acontecendo atrás dele. Então, é um negócio legal, por essa simetria perfeita do círculo, independente da gente ter formas diferentes, por exemplo, no fundo a gente tem diagonais, a gente tem coisas na horizontal, a gente tem várias coisas, mas isso não atrapalha na composição da cena, porque o círculo ele é tão a simetria perfeita que ele bate com qualquer coisa que estiver acontecendo para trás dele. Então o nosso olhar vai direto no círculo e depois, né, se a gente parar de prestar atenção nele, a gente consegue visualizar o que está atrás, mas ele não perde a harmonia com o que está atrás. Então é uma composição bem legal para se trabalhar também o lance do círculo. Ok. Depois, aqui na apostila, eu não vou explicar isso daqui, mas eu coloquei aqui a parte de efeito de cores, né? Existem estudos, né, do que cada cor faz influência no cérebro da pessoa. Então, cada cor ela vai agir em uma parte do cérebro e ela dá o efeito, né? Por exemplo, o azul aí que eu coloquei, né? Qual parte do cérebro que ela atua? No córtex pré-frontal. Então, pensando no azul escuro, relaciona-se ao poder. Então, mais claro, sensação de frescor e higiene, está ligado à produtividade e sucesso. Isso daí são coisas que, assim, não são 100% ainda provadas, mas está em estudo bem avançado e realmente a gente consegue perceber esse tipo de efeito, né, dependendo com cada cor. Só que isso daí também varia muito de uma cultura para outra. Eu coloquei aqui referente à nossa cultura, né? O que a gente sente a ver esse tipo de cor. Dependendo de outros países, eles têm outro raciocínio, outra visão sobre isso, né? É tudo uma questão muito cultural mesmo. Mas eu não coloquei tanta coisa, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que tem coisas assim que, tipo, de uma cor tem 300 sensações. Eu não cheguei a aprofundar tanto assim, porque eu acho que não tem necessidade de tanta coisa, né? Mas pelo menos o básico, né, do que cada uma das cores aqui tem de efeito no nosso cérebro, até para que vocês possam compor, né, a parte de cor, né, da sensação do ambiente, né? Dá para a gente fazer, tipo, utilizar num objeto da nossa cena tal cor para que ele gere tal resultado quando a pessoa visualizar. É uma coisa legal para vocês darem uma aprofundadinha, né, no que eu escrevi aqui e tentar utilizar isso nas imagens de vocês. Tipo, quero passar um pouco de
sei lá, de virilidade, masculinidade numa cena, joga alguma peça vermelha. E aí tem várias coisas que vão influenciando nisso. Mas é um negócio legal para vocês conhecerem. Eu coloquei aqui uma tabelinha, tá? Não está 100% essa imagem, mas eu acho que vai dar para vocês lerem aqui. Já ajuda bem a ter esse conhecimento, tá joia? Então foi isso. Tá? Nessa aula eu tentei passar um pouco dessa teoria de fotografia, um pouquinho de efeitos, né? O que são os efeitos, as regras, né, de enquadramento, regra de fotografia. Eu não fiquei falando muito tempo, porque senão também acaba cansando, né? Mas está tudo bem explicadinho na apostila de vocês. E nas aulas práticas a gente vai fazer alguns testes em cima das coisas que são mais importantes, né? Eu vou preparar alguns exemplos aqui para que a gente possa visualizar legal essa parte pelo menos dessas técnicas de fotografia e com certeza a parte de efeitos e de exposição, né? Como fazer a compensação, como trabalhar cada um dos valores de F-number, shutter speed e ISO. Tá joia? Espero que tenha dado para dar uma entendida aí legal nessa parte então teórica, para que a gente possa na próxima aula então ver isso realmente lá no Max e no Array. Tá joia? Bons estudos, então. Qualquer dúvida, é só me chamar. Até a próxima aula. Tchau.